Então, vamos lá, pessoal. Aqui, então, a gente vai dar sequência no projeto eletroindustrial simplificado, onde a gente vai falar sobre impedâncias, né, para fazer o cálculo de curto-circuito, e também vamos olhar, né, com o que as partidas de motores, né, como é que elas influenciam na queda de tensão durante a partida, né, no quadro, e quais partidas a gente pode adotar para reduzir, né, esse efeito de corrente elevada e queda de tensão, tá. Então lembrando, né, a gente está trabalhando em cima de um layout industrial de uma indústria têxtil, né, onde a gente está fazendo aqui, né, eh, com o objetivo de calcular, né, o dimensionamento para chegar no projeto elétrico, né, chegando numa planta de iluminação, tomadas, planta de força e distribuição de circuitos e um diagrama unifilar, né, tendo como base aqui é referência o livro de instalações elétricas industriais do autor Mamet, tá. Então lembrando, né, nos vídeos anteriores a gente abordou aqui, né, hã, a nossa planta, né, aqui o nosso esboço já do diagrama unifilar, né, eh, e, né, nos vídeos anteriores o que que a gente fez, né, a gente calculou a demanda, a gente escolheu, né, o transformador, né, depois a gente separou, né, as cargas em quadros, né, aqui na planta, né, os motores, né, também a parte de iluminação e tomadas, a gente distribuiu em quadros, tá. E a gente foi determinando os condutores, né, então, o condutor lá do transformador, né, até o QGF, né, o quadro geral de força, do QGF para os CCMs, do CCM para os motores, né, então assim a gente foi fazendo, tá. Então agora, qual que é o próximo passo aqui? O próximo passo é a gente determinar as correntes de curto-circuito nos quadros, até para depois a gente poder definir as proteções, e também vamos analisar, né, o efeito da partida de motores na queda de tensão do sistema, tá. Então, qual que é a ideia aqui geral, tá? Imagine aqui, né, o unifilar da planta, né, então tem lá a entrada de energia, né, representada aqui pela medição, a proteção em média, a gente vai abordar isso posteriormente. O transformador, né, depois a gente chega aqui nos quadros, certo? Então aqui eu tenho uma série de impedâncias, né, que vão percorrendo o sistema desde lá da entrada, né, até o meu quadro de interesse, por exemplo, lá o CCM, tá? Então, o que que acontece aqui, tá? Eh, esse sistema aqui, né, esse unifilar, digamos assim, eu posso transformar num diagrama de impedâncias, né. Eu tenho, então, a impedância equivalente do sistema até aquele ponto, depois eu tenho a impedância do transformador, seu cabo, a impedância do barramento, do QGF, a impedância dos cabos para frente, tá. O barramento aqui, nesse projeto, como ele é simplificado, a gente vai omitir o seu valor, porque normalmente ele dá um valor pequeno, né, em relação aos demais elementos, como a impedância do sistema, os cabos, transformadores e assim por diante, tá. Então tá, o que que é essa impedância equivalente do sistema? É uma impedância que ela representa todo o sistema antes do ponto aqui, né, de entrega aonde vai estar a tua indústria. Então, essa informação aqui quem fornece é a concessionária, né, ela vai te fornecer a impedância equivalente até esse ponto, tá, e também, né, as correntes de curto-circuito nesse ponto, né, então isso é uma informação que a concessionária fornece. E obviamente, né, tem uma relação direta entre as impedâncias e o nível de curto-circuito no ponto, né, como a gente vai ver mais para frente, tá ok? Então isso é a impedância da rede equivalente, tá ok? Beleza, aqui vocês viram, né, que eu tenho uma série de transformadores, aqui tu também tem um transformador, né, no ponto de entrega de energia, então eu trabalho com 2 tensões aqui, média e baixa tensão, né. Poderia ter uma indústria também com, por exemplo, uma entrada em média e distribuir mais subestações, né. Então aqui eu tenho relações de transformação nos transformadores, tá. Uma forma de ficar mais fácil de eu realizar os cálculos de curto-circuito, é eu eliminar essas relações de transformadores trabalhando com, o circuito, né, em PU, né, em valores por unidade, tá. Então essa é a ideia aqui, né, vocês veem que não tem a relação de transformação aqui, simplesmente as impedâncias em PU, beleza? Então tá, uma ideia básica aqui, né, o objetivo não é a gente,
entrar, né, a se aprofundar na ideia de PU, né, vocês podem pesquisar sobre isso, mas como aplicar isso diretamente no projeto, tá. Então, basicamente, PU, tu define uma potência base e tensões base, né. Então, potência base, né, o usual é 100 mega, né, mas pode ser utilizado também, por exemplo, outro valor base, né, como uma potência nominal do transformador. Eh, uma observação aqui, independente da potência base que tu use, né, o resultado final em ampere, depois quando tu passar, né, de volta para valor real, né, ele vai continuar sendo o mesmo, tá. Então tá, que eu vou determinar de tensões bases? Para uma instalação industrial, normalmente as tensões bases são as tensões nominais, ou seja, a tensão de média tensão e a tensão ali no lado secundário, tá? Tendo mais de uma tensão, por exemplo, uma indústria que recebe 69, depois passa para 23, depois tem 380, né? Teria mais de uma tensão base. Então, uma única potência base e mais de uma tensão base. Se eu tenho potência e tenho tensão, eu posso calcular corrente, né, base e impedância base através desse equacionamento aqui, certo? Óbvio, então, como eu tenho mais de uma tensão base, né, eu vou ter mais de uma corrente, mais de uma impedância base. Muito bem, tá? E qual que é o conceito do PU, né? Porque eu falei de base agora, né? Estão relacionados a valores nominais. PU é como se fosse um valor, digamos assim, percentual, né, em relação ao valor base, né? Então eu pego o valor real e divido pelo valor base. Isso daqui vale para potência, para tensão, para corrente, né, para impedância, né? Então é sempre um valor real dividido pelo valor base, tá ok? Então, antes de a gente seguir aqui na explicação, vamos dar uma olhada aqui no Excel, tá? Então, no Excel aqui, como vocês têm 2 tensões base, né, vocês têm a tensão de 13,8 e a de 0,38 em quilovolts, né, ou seja, 380 volts e 3,8 volts. Aqui a potência base, eu estou trabalhando com 100 MVA, mas vocês podem considerar outro valor aqui, tá? Esse aqui é o mais utilizado nos softwares, né, e as concessionárias também utilizam bastante esse valor base. Muito bem. Então, tendo esses 2 valores aqui, qual é que eu calculo a impedância base? Ó, que nem equacionamento que a gente viu antes, a impedância base em ohm é tensão base ao quadrado dividido pela potência base. Como aqui está em quilo, quilo ao quadrado fica mega, dividido aqui por mega, fecha a unidade certinho em ohms, tá? Como é que fica para o 380 volts aqui, que está escrito como 0,38 kV? Mesma coisa, tensão ao quadrado dividido pela potência base. Vamos lá, corrente, tá? Corrente base é potência base dividido por tensão base vezes raiz de 3. Aqui o que acontece? Eu tenho mega em cima, embaixo eu tenho só quilo, né? Então, isso daqui está me dando mega dividido por quilo, né? Me dá quilo, né? Então, aqui, a corrente, esses valores base estão em quiloampere, né? Então, 4,18. E aqui no lado secundário, né? Mesma ideia, é 151,93 quiloampere. Muito bem, tá? Então vamos avançando aqui, tá? Qual que é a característica aqui? Isso que a gente vai usar daí, principalmente para os transformadores, né? Às vezes o transformador, ele te dá um valor percentual, só que para o seu valor nominal, né? Ou seja, por exemplo, tem lá um transformador, ele é uma impedância de 5%. Esse 5% está relacionado à tensão e à potência base daquele transformador. Quando eu coloco aqui em PU, né, usualmente, né, a potência base não vai ser igual ao transformador, até poderia se escolher dessa forma, né. Então tem que converter, isso a gente chama de conversão de base. Então, sempre que eu quero calcular uma impedância, numa base nova, por exemplo, a base do sistema que eu determinei aqui, eu pego, né, por exemplo, a impedância dela em valor nominal, né, em PU que eu tenho da característica, por exemplo, do transformador, 5%, né, do seu valor, e eu corrijo por essa relação aqui, né. Eu utilizo aqui nesse lado, ó, a base do sistema ou base nova dividido pela potência nominal, por exemplo, do equipamento, né, ou seja, a base nominal deles associado ao equipamento. E aqui, da mesma forma, né, a tensão base, né, do sistema, tensão base do equipamento elevado ao quadrado. Essas aqui normalmente são iguais, né, então fica
aqui uma relação por 1, né, não interfere no cálculo, mas esses 2 aqui é usual serem diferentes, tá ok? Beleza, então isso aqui é um conceito que a gente vai utilizar. O outro conceito é o seguinte, pessoal, aqui o objetivo é não entrar, no detalhes de alguns aspectos, né, mas eu tenho, por exemplo, dentro de uma instalação, quando eu vou fazer o cálculo de curto-circuitos, eu vou ter curto-circuitos que são trifásicos, então eu posso, utilizar só as impedâncias de sequência positiva, tá, mas eu vou ter curto-circuitos, por exemplo, que nem os curto-circuitos fase terra, né. Então, eu vou ter tanto dos condutores, transformadores, não só a impedância de sequência positiva, mas também a impedância de sequência zero, tá. Para quem não conhece ainda esses conceitos, daí pode dar uma pesquisada ali sobre, quais são os conceitos de impedância de sequência, né, sequência zero, positiva e negativa, tá. Aqui a gente vai mais aplicar isso direto, né, para fazer os cálculos no sistema. Muito bem. Só que aqui tem um ponto que tem que ressaltar que é o seguinte, que influencia diretamente ali no cálculo do curto-circuito, que quando eu tenho, né, um transformador delta estrela aterrado, tá, esse tipo de conexão, o mais comum que eu tenho, assim, né, para transformadores de distribuição trifásico, para entrada de indústrias, tá, é que o lado delta, que ele fica no lado primário, tá, normalmente, tá, eh ele se conecta no delta no primário, né, e eu vou ter o secundário ali em estrela aterrado, tá. Então o que acontece para esse tipo de conexão para impedância de sequência zero, tá. É comum se o que está dentro da instalação, ou seja, depois do transformador, estivesse desconectado do que vem antes, né, ou seja, da impedância equivalente do sistema até aquele ponto, tá. Por que isso é importante? Ó, pessoal, quando eu vou lá para calcular o curto-circuito no CCM, por exemplo, curto-circuito fase terra, eu vou precisar a soma das impedâncias até aquele ponto de sequência positiva e sequência zero. Para sequência positiva, eu vou somar todos os valores, tá. Agora, por exemplo, para sequência zero, se eu tenho uma relação aqui do transformador de delta estrela aterrado, essa impedância equivalente do sistema aqui, ela não vai entrar na conta, né. Então, esses são alguns pontos, importantes de se ressaltar, ok? Quem tiver mais interesse, que nem eu mencionei, procura, né, por circuitos de sequência positiva, negativa e zero, né, ou impedâncias de sequência positiva, negativa e zero, tá. Muito bem, então tá. Como é que eu vou calcular as impedâncias, tá? Vamos começar pela impedância aqui do sistema, né, ou seja aqui, a da rede, né, que é um valor real dividido por um valor base, tá. Então aqui, pessoal, para fazer o trabalho, tá, eu estou fornecendo essa informação para vocês, tá. Então aqui, ó, é como se tivesse sido consultada a concessionária, qual que é a impedância equivalente que eu tenho ali naquele ponto. E aqui eu tenho os valores, né, 1.01 ohm, né, para resistência, 1.35 para, reatância, sequência positiva os 2, 2,02 para resistência e 2,69 para a reatância. Como é que eu transformo isso aqui em PU, né? Eu vou dividir esse valor, tá, pelo valor base, né, PU, né, real dividido por base. Por que eu usei essa base aqui, tá, e não a de baixo? Porque o equivalente da rede, ele está no lado de média tensão, ou seja, ele está no lado de 13,8 quilovolts, certo? Tenho então aqui as impedâncias, equivalentes da rede, beleza. Depois da rede, o que que eu tenho, né? Eu chego ali no transformador. Então como é que eu posso calcular a impedância em PU do transformador? Um processo é esse daqui, tá? Eu vou lá, né, no fabricante, consulto as perdas no cobre dele, tá? Se eu pegar as perdas do cobre e dividir pela potência nominal dele, eu vou ter a resistência percentual desse transformador, tá? Claro, fazendo vezes 100 aqui para achar de forma percentual. Outra característica que normalmente eu tenho, né, do fabricante, é qual que é a impedância, né, ali dele de curto-circuito, né, que é essa impedância aqui, tá? Em valor percentual. Daí, o que acontece? Se eu consigo calcular a resistência percentual e eu tenho impedância percentual, a reatância percentual, né, é a raiz quadrada do valor ao quadrado da impedância menos o valor da resistência ao quadrado, tá ok?
Beleza. Só que esse valor aqui percentual, que nem eu mencionei para vocês, ele vai estar associado à potência nominal do transformador, né. Então aqui até, né, uma tabelinha de exemplo do próprio livro do Mamed, ó, eu tenho lá, transformador, foi o transformador que a gente escolheu, ó, transformador de 500 kVA, né, as perdas no cobre são 6.000, tá, watts, né, e a impedância, ó, é 4,5%. Beleza? Tá. Então, com base nisso, né, eu cheguei na resistência, na retância percentual. Só que esse percentual tá para qual base? Para potência do transformador. Se eu quiser trazer isso, por exemplo, para a base ali do sistema, né, que é o nosso caso, né, 100 MVA, eu vou usar, né, essa conversão aqui, né, que é a mudança de base que eu mostrei antes para vocês, né. Então, tanto para resistência e para retância, eu vou dividir, fazer a multiplicação pela tensão do transformador dividido pela tensão base ao quadrado. Esses dois aqui são iguais, né, os valores nominais do transformador são iguais às bases que a gente escolheu, que é o mais usual, mas essa relação aqui não é igual, né, porque a potência base do sistema é 100 MVA, enquanto que a potência do transformador é 500 kVA, tá. Então aqui, ó, como é que fica o cálculo, ó? Peguei as informações lá da tabela, ó, então 500 kVA. Isso daqui, lembrando, né, que a gente escolheu o transformador lá na aula de cálculo de demanda, tá? Aqui o que que eu tenho então? Perdas no cobre, né? 6.000 watts, foi pego na tabela também. E a resistência, a impedância, né, de curto-circuito transformador, 4,5%. Por cento. Então, resistência, como é que eu calculo aqui, né? Perdas do cobre dividido pela potência nominal, só que aqui está em kVA, né, então eu multipliquei por 1.000 na divisão, tá. E a reatância, né, é simplesmente, né, a impedância ao quadrado dividido pela menos a resistência ao quadrado, e tirando raiz de tudo isso, tá. Então deu aqui 1,2 e 4,34, tá. Como é que eu passo isso para PU agora na base do sistema, tá. PU na base do sistema eu vou pegar o valor aqui percentual, certo? E eu vou corrigir o que, né? Eu vou fazer vezes a base do sistema, né? Ou seja, 100 MVA, e vou dividir pela potência do transformador. Igual o equacionamento que eu mostrei aqui, né? Então, eu estou pegando isso daqui, ó, base do sistema dividido pela potência nominal do transformador, tá? Aqui só, como esse aqui está em mega, esse aqui está em quilo, tá? Foi feito o que aqui? Foi feito vezes 100, vezes 1.000, né, para deixar os dois em quilo e daí dividido por esse valor, tá? Deu quanto aqui? 2,4 PU, 8,67 PU e assim por diante. Beleza? Calculamos então a impedância de entrada e a impedância do transformador. Agora, falta calcular as impedâncias em PU dos condutores aqui, tá? Como é que eu vou fazer esse cálculo, tá? A gente vai usar essas expressões aqui, ó, tá? Então, ó, a resistência por metro desse cabo, então eu tenho aqui uma resistência por metro desse cabo, vezes o comprimento desse cabo, tá? Dividido por 1.000, né? Por que 1.000? Porque normalmente essas resistências, essas reatâncias aqui, elas são dadas em miliohm por metro, né? Porque o valor é bem pequeno, se fosse representado em ohm por metro, então se eu coloco aqui na tabela em miliohm por metro, fica mais fácil de enxergar, tá? Então, ó, eu tenho o comprimento vezes o valor em miliohm por metro, dividido por 100, por 1.000, né, para corrigir o miliohm aqui, vezes o que que é o NC? É o número de condutores que eu tenho em paralelo, né, por fase, né. Então, lá no dimensionamento de condutores, a gente viu que a gente podia escolher, por exemplo, eu vou colocar, 3 condutores por fase, né, para diminuir a seção do condutor, né, usando mais condutores, né. Então, por exemplo, eu poderia ter lá 3 condutores por fase, 2 condutores por fase. Então aqui, isso que é uma impedância do cabo, né, sempre que eu coloco 2 impedâncias em paralelo, né, o valor da resistência aqui ou da reatância fica, né, dividido pelo número de cabos, certo? Beleza, isso daqui são os valores, ó, se tu olhar aqui, ó, né, eles estão em miliohm por metro, então quando tu fizer essa multiplicação aqui, né, dividir por esse valor, vai dar um valor lá em ohm, tá. Só que a gente já discutiu que a gente quer trabalhar com PU, né, então qual é que eu passo de ohm para PU? Eu pego os valores reais
e divido pela impedância base, tá ok? Você pode fazer esses 2 cálculos separados ou fazer direto esse daqui, ó, já pega, né, o R e o X, né, você pode fazer no Excel de forma separada, já vou mostrar para vocês, dividido por 1000 vezes NC, né, vezes o comprimento, dividido, né, pela impedância base, beleza? Da onde vai sair os comprimentos, pessoal? No vídeo anterior, a gente já determinou esse comprimento aqui do condutor para quê? Para aquele método de queda de tensão, né. Então aqui, como a gente já tem essa informação, a gente pode aproveitar aqui do próprio Excel, tá ok? Então, vamos pegar aqui um exemplo, né. Então, criado uma tabela aqui onde eu tenho origem, destino, a seção, que eu já vou ter calculado, né, na etapa anterior, na etapa de condutores, tá? E o comprimento do condutor também, tá? Da onde está vindo essa informação do comprimento do condutor? Ó, está vindo lá da tabela de condutores, tá? Conforme o vídeo anterior, tá? E a seção, da onde está vindo a seção aqui? A seção também já foi definida anteriormente, né, na tabela de condutores, tá? Agora aqui, sim, como é que fica a resistência, por exemplo, em PU, tá? Vamos lá, é um cabo de 300, né, então eu vou pegar aqui, ó, 300, ó, 300, a resistência de sequência positiva é 0,0781, reatância, resistência de sequência zero, reatância de sequência zero, tá. Então aqui eu tenho o quê, ó, eu tenho 0,0781, então isso foi digitado manualmente, de acordo com cada tipo de cabo, vezes o comprimento do cabo, dividido por 1000, que é da equação, 2. Por que esse daqui vai 2, pessoal? Ó, eu tenho aqui, ó, sinalizado que é 2 condutores por fase, tá? Vezes, né, eh, o último elemento, desculpa, claro, está dividido aqui, mas dentro do parênteses é vezes, né, a impedância base, né? Só que aqui agora o que que acontece, ó, essa impedância base, eu estou trabalhando com ela, no lado, né, depois do transformador, ó, é um cabo, né, do transformador para o QGF, né. Então eu estou falando do lado de quê? De 380 volts, tá ok? E assim eu vou, né, ó, eu vou calculando as resistências do transformador para o QGF, depois do QGF para o CCM1, né, e assim por diante. O que que vai mudar aqui só, pessoal? Isso que vocês vão puxar da outra planilha aqui, né, aonde vocês têm, né, o condutor escolhido, tá, é o condutor de fase que vocês vão usar sempre, tá, e aqui eu tenho o comprimento dele que vocês já vão ter definido também, tá. E aqui vocês vão fazendo o cálculo, ó, vou jogar em outro aqui, um que não tem, né, mais de um cabo por fase, por exemplo, esse tem um único cabo por fase, né. Então é o valor pego lá na tabela, ó, 0,0958, vamos ver para o de 50 milímetros, é isso aí mesmo, ó, 50, 0,0958 por de 50 milímetros, vamos ver. Não, esse aqui é o de 240. Ah, Paraná, deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que ele está deslocado aqui, né. Vamos ver para o CCM3 se realmente é esse condutor, ó, QGF CCM3 é o de 50, tá. Então, ó, bem interessante aqui, ó, acabei de enxergar que aqui deu um errinho, ó. Vamos dar uma olhada, ó, cabo de 300 aqui, ó, tá. Aqui tá pegando certo, ó, 0,0781, tá. No de baixo aqui, ó, ele tá pegando 0,0445, tá. Eu acho que esse daqui, vamos ver, esse daqui é o de 50, tá. Então vou até corrigir aqui, ó, boa, tá. Ó, QGF para o CCM3, ó, vamos corrigir, ó. Ó, agora ficou aqui, ó, 0,445, tá. Esse cara aqui, ó, ele tem esses mesmos valores do de cima, que é um de 300 milímetros quadrados, então vou copiar aqui por de baixo. Só que a diferença desse daqui é que não é 2 condutores por fase aqui embaixo, né, são 3 condutores por fase. Então, vou aproveitar aqui para corrigir esses caras aqui, 3.
Tá, muito bem, tá. Hã, esse daqui, QGF para o CCM2, né, ó, ele tá os valores aqui de 300, né. Então aqui eu vou fazer a correção, ó, de 240 é 0,0958, então eu vou botar aqui, tá. Aqui qual que é o outro valor, né, 0,1070. Resistência aqui, vamos ver, 18958 para a sequência 0. Claro que é pouca diferença para o de 300, né. E aqui eu tenho 2,4312. Ok, tá. Então aqui, acredito que agora eu tenha feito a correção, né. Aqui tá certo, eu acho, ó, 0045, 011, vamos ver, ó. Tá, aqui tá certo. Beleza? Então aqui até exemplifiquei, né, como é que vocês podem fazer. Então pega na tabela, multiplica pelo comprimento, divide por 1000 vezes o número de condutores, né, que vai estar representado aqui, vezes, né, a impedância base aqui embaixo, né, que ela está dividindo, né, eh, aqueles valores por esse daqui, né, para determinar em PU, né, valor real por PU, certo? Então tá, e assim vocês poderiam fazer para qualquer quadro ou até os motores, né, então fariam aqui na sequência o cálculo das impedâncias. Muito bem, tá? O que que eu tenho aqui daí no lado, ó, pessoal? Aqui no lado, daí eu vou tendo um conceito que eu chamo de impedância acumulada, tá? O que que seria uma impedância acumulada, ó? Qual que seria a impedância acumulada lá no QGF, por exemplo, que é esse ponto E aqui, tá. Impedância acumulada, que é o QGF, seria desde a entrada lá, eu pegar a impedância de entrada, mais o transformador do seu cabo, mais do cabo até o QGF, então acumulada é isso daqui, tá. Qual é que fica acumulada lá no CCM? Eu vou pegar toda a impedância acumulada até o QGF, mais, né, o cabo que vai do QGF para o CCM. Tá? Então, esse é o conceito de impedância acumulada, tá? Então, aqui, ó, como é que eu vou determinando as impedâncias acumuladas? Na entrada, a impedância acumulada é simplesmente a impedância lá da entrada. Eu não tenho nada antes dele, tá? No secundário do transformador, o que que eu vou ter? Eu vou ter impedância de entrada aqui, tá? Mais a impedância do transformador. Ah, antes eu não fiz essa observação, né? Mas vocês viram que a impedância sequência zero da entrada do sistema ela difere da sequência positiva, bem como dos condutores, né? Impedância sequência zero e positiva são diferentes. Quanto à impedância de sequência positiva e zero dos transformadores, são, são praticamente a mesma, né? Eu posso considerar elas como iguais, tá? Então, o quanto que impedância eu tenho acumulado até o transformador? Depois, né, no secundário transformador. Vocês podem ver aqui, ó, que é a impedância da rede, que a gente está pegando aqui pela célula anterior, ó, a impedância acumulada da rede, mais a impedância do transformador, beleza? E aqui agora vocês já entenderam a lógica. Qual é que vai ficar no QGF, né? Era o que eu tinha acumulado até o transformador, mais, né, a impedância do QGF aqui, ó, né, do cabo que vai do transformador até o QGF, tá? Vamos pegar mais um exemplo aqui, ó, tá? Vou lá para o CCM1. Daqui só tem que ter um cuidado, ó, não posso pegar o que está acumulado no CCM3, né? Eu vou pegar o que está acumulado até o QGF, porque do QGF vai um quadro para o CCM1, né? É um cabo até o CCM1, né? Então, ó, é o valor anterior lá do QGF, né, acumulado até o QGF, mais, né, o cabo do QGF até esse CCM, beleza? E assim vocês vão, né, levantando a impedância acumulada de sequência positiva, resistência e reatância e sequência zero. Muito bem, agora a gente pode analisar o cálculo de curto-circuito, tá? Então, o que acontece quando tem um curto-circuito na rede? Normalmente vou ter correntes elevadas, né, que podem danificar, né,
os equipamentos e pode gerar, né, risco às pessoas, tá? Quando tem um curto-circuito próximo aos terminais do gerador, vai acontecer esse transitório aqui, né, vai começar a corrente mais altas, depois ele decai. Isso é chamado de período subtransitório, transitório e de regime permanente, tá? E quando eu estou longe do que corresponde a uma reação de armadura do gerador síncrono, né, quando eu estou longe, né, dos centros, né, de geração, longe do gerador, esse efeito aqui ele é basicamente desprezível, porque essa variação de impedância que eu tenho no gerador, ela é muito, o valor dela, né, da impedância, ela é pequena frente às impedâncias do resto do sistema, tá? Só que qual que é a característica de um sistema de potência? Basicamente, ele é um circuito RL, né? Porque eu tenho vários elementos em série que eles são uma resistência e uma indutância, por exemplo, o transformador, os cabos e assim por diante, tá? Então, o que acontece? Quando tem um curto-circuito na instalação industrial, né, eu vou ter esse comportamento aqui, ele vai começar com a corrente mais alta, que a gente chama, né, uma característica assimétrica, né, e depois ela tende aqui, depois que essa componente contínua ela tende para zero, né, eu tenho aqui um curto-circuito, né, que seria permanente daí, ok? Beleza? Então, aqui, é, a gente vai calcular os curtos-circuitos nessa etapa aqui, né, então trifase, fase terra e fase-fase, né, o que mudaria para o cálculo para considerar aqui o período assimétrico, né? Eu posso multiplicar por um fator de assimetria, sendo os limites ali na ordem de 1,7, por exemplo, tá? Ou, né, nesse caso, né, basicamente essa é a abordagem, tá ok? Daí, se vocês quiserem, né, vocês podem dar uma olhada a isso sobre corrente assimétrica de curto-circuito, né, o básico aqui é a gente determinar, né, a corrente após os primeiros ciclos, que é onde normalmente as proteções vão atuar, certo? Então, como é que eu calculo a corrente curto-circuito trifásica, bifásica e fase terra, tá? A trifásica, eu vou pegar só a impedância de sequência positiva, tá? Fazer 1 dividido por ela, né, 1 aqui seria 1 PU da tensão nominal, dividido por essa impedância, isso daqui me daria o curto-circuito em PU. Para passar então para valores reais, né, é só eu multiplicar pelo valor base, tá? Aqui tem essa correção só porque para eu trabalhar diretamente em quiloampere, tá? Beleza, como é que eu calculo o curto-circuito bifásico? Ele é simplesmente curto-circuito, né, trifásico vezes raiz de 3 sobre 2. Claro que isso aqui é uma aproximação, pode variar, né, de um pouco devido às características do sistema, né, mas ele é uma análise válida, tá? Beleza. E por último aqui, como é que fica o cálculo de curto-circuito fase terra, tá? Os curto-circuitos anteriores, né, era trifásico, né, e bifásico. Então eles não envolvem a terra, né. Então, sempre que um curto-circuito não envolve a terra, tá, ele não apresenta componente de sequência zero, tá. Então, vocês viram aqui que o cálculo foi só para componente de sequência positiva. Agora, quando tem um curto-circuito fase terra, né, uma fase para terra, ele vai envolver então a terra, né, no caso, então ele vai ter aqui, né, participando do cálculo a impedância de sequência zero, tá ok? Aqui mesma coisa, né, para passar de PU para valor base é fazer vezes a corrente base, né, e, né, e aqui o 1000, né, só para deixar aqui em quiloampere. Beleza? Antes de a gente ir para o método de partida, então, ó, como é que são feitos os cálculos aqui, tá? Curto-circuito trifásico. O que que é a impedância de sequência positiva? É a raiz quadrada da soma da resistência e da reatância ao quadrado. Curto-circuito, então, ó, é 1 dividido por essa impedância vezes o I3 aqui. O que que é o I3 aqui, ó? Corrente base. Lembrando aqui, tá? Na entrada do sistema, a corrente base é essa. A partir da segunda linha, a corrente base, né, vai ser 151. Vamos olhar aqui, ó, como é que seria após o transformador, né? Seria, então, mesma ideia, 1 dividido por essa impedância aqui, né? De 1 PU de tensão, dividido aqui, desculpa, vezes aqui a corrente base do sistema, que eu vou ter lá direto em quiloampere. Aqui até vocês podem ver que não está dividido por 1000 a corrente, porque aqui já foi deixado em quiloampere, tá? Então, por isso, né, ali eu não precisava multiplicar. Então, por exemplo, ó, na entrada de energia, o nível de curto-circuito trifásico é 4,73 amperes.
Beleza, depois para frente aqui, pessoal, vocês vão sempre somando a impedância acumulada com aquela impedância lá da linha ou do transformador, assim por diante, tá? Então aqui, qual que é o nível de curto-circuito após o transformador, opa, vou pegar o trifásico primeiro aqui. Nível de curto-circuito, né, após o transformador, né, no secundário transformador. Vou pegar 1 sobre a impedância, né, acumulada ali até aquele ponto, certo? E multiplicar pela corrente base. Fazendo isso aí, né, mesmo procedimento de antes, vou ter aqui o valor de 15,46 quiloamperes. Beleza. Curto-circuito bifásico, que nem a gente viu lá no formulário, é só pegar o valor anterior do trifásico, fazer vezes raiz de 3 e dividir por 2. Muito bem. Agora o curto-circuito que faz terra é um pouquinho mais chato de fazer. Por quê? O que é aquela impedância que aparece lá? Ó, lembra, ó, lá é 2 vezes a sequência positiva mais 1 vez a sequência zero. Só que aqui estão em valores de impedância, tá? Então, como é que eu posso fazer o cálculo aqui, tá? Eu posso fazer da seguinte forma, ó. 2 vezes a resistência de sequência positivo mais, né, a retância de sequência zero. Elevo tudo isso ao quadrado mais 2 vezes a acho que eu falei errado aqui antes, tá? Ó, 2 vezes a resistência de sequência positiva mais a resistência de sequência zero. Eleva ao quadrado, tá? Agora mais aqui. O que eu fiz com a resistência, eu vou fazer com a reatância, né? 2 vezes a reatância de sequência positiva mais, né, a reatância de sequência zero, tá? Somo isso, né? Ambos, né, os termos estão ao quadrado, então eu preciso tirar a raiz, né, para chegar no valor desejado, tá? Então aqui, se vocês olharem o Z total, é exatamente aquilo, né? Então, ó, dá um zoom out aqui só para vocês enxergarem, ó. Ó, e 2 vezes esse mais esse ao quadrado, 2 vezes esse mais esse ao quadrado e tira a raiz de tudo isso daí, tá? Aqui tem os valores, então, das impedâncias de sequência zero, e eu posso calcular de curto-circuito fase terra, simplesmente fazendo o quê? Aqui, daí o que muda só no equacionamento do fase terra é que ele aparece um 3 aqui em cima, né? Não é 1, né? Então, eu tenho 3, né, dividido pela impedância total, certo? Vezes a corrente base, né? Lembrando que a base, eu continuo na baixa tensão, né? Então a base é 4,18 kA. Certo? Calculei aqui os curtos-circuitos. Esses curtos-circuitos aqui vão ser, né, depois fundamentais para a gente avaliar, né, a questão da proteção, escolha de proteções, tá? Então a gente vai dar sequência utilizando isso nos próximos vídeos, tá? Por último aqui, tem a seguinte questão, pessoal, tá? Antes eu mencionei ali, né, sobre as partidas de motores. Então vamos ver aqui um pouquinho, tá? Partidas de motor, pessoal, o que acontece? Um motor de indução, né, que é o caso ali da aplicação na indústria, se ele parte de forma direta, ele dá correntes elevadas, né? Então aqui uma tabela resumo, né, do livro do Mamet, né, aonde a gente tem aqui o quê? Aqui, né, a gente tem a relação entre a corrente nominal na partida e a corrente nominal de regime permanente, né? Então, da ordem aqui de 5,7 a 7,8 vezes vai ser essa corrente de partida. O tempo, normalmente, né, claro, depende de carga para carga, né, mas normalmente gira na ordem de segundos, tá? Beleza. Então, eu tenho aqui, né, eh, essas correntes elevadas de partida, tá? O que acontece? Essas correntes elevadas de partida, elas vão circular pelo sistema, né? Que nem vocês podem ver aqui, ó. Parte esse motor aqui, vai ter uma corrente elevada, né? Que vai vir lá de cima e vai gerando o que aqui, pessoal? Vai gerando queda de tensão, tá? O que acontece? Quando eu parto esse motor, ele não pode ultrapassar, né, o limite de 10% na partida, tá? Observe que essa corrente para a partida difere, né, da de regime permanente, né? De regime permanente, a gente viu, usou como critério para dimensionar os condutores que do secundário do transformador aqui até a carga tem que cair no máximo ali, né, 7%, tá? Beleza. Então, tá, muito bem. Como é que eu calculo, então, a queda de tensão que eu vou ter lá, por exemplo, no CCM na partida desse motor, tá? Primeiro, vai depender do tipo de partida. Se a partida é direta, né,
tu vai ter simplesmente ali a corrente de partida, pegando os dados anteriores e dividindo pela corrente base, tá? Se eu usar uma chave compensadora, que nada mais é do que um autotransformador, que ele vai alimentar o motor com uma tensão mais baixa inicialmente, para a corrente de partida ser menor, e depois ele vai alterar, né, para considerar de forma direta que é alimentação, né? Então, começam com valor menor, depois ele muda. Então, o que acontece? Esse método, ele reduz a corrente de partida de forma proporcional ao TAP, né, desse autotransformador, tá? Então, por exemplo, se eu tiver no TAP 0,8, tá? Qual que vai ser a redução de corrente de partida? Vai ser a corrente de partida multiplicado por esse 0,8 ao quadrado. Mesma coisa aqui, os valores mais comuns é 0,8 e 0,65, né? Então, 0,8 ao quadrado e 0,65 ao quadrado, tá? Tenho a corrente de partida, tá? Direta e chave compensadora. Qual que é outra forma que eu posso diminuir essa corrente de partida? É eu trabalhar com uma chave estrela triângulo, tá? Então, ele inicia aqui, né, em, em estrela, né, com uma tensão mais baixa sobre enrolamentos. Isso daqui vai me produzir uma corrente de partida 1/3 né, da corrente de partida de forma direta, e depois ele retoma na condição original, ou seja, alimentando o motor com a tensão em triângulo, né, ou delta, beleza? Então tá, dito o cálculo, né, das correntes de partida, né, lembrando que para a chave compensadora ela fica 1/3, né, da corrente de partida, de forma direta, né? Aqui é sempre em relação, né, a corrente de partida de forma direta. Então tá, e a queda de tensão até o quadro lá? Você já tem impedância, né, acumulada até o quadro, então só o que vocês têm que fazer é o seguinte, né, multiplicar pela corrente. Então a corrente que vocês acabaram de calcular, vezes a impedância acumulada até aquele quadro, tá? Beleza, tá? Então tá aqui. Como é que fica então a queda de tensão devido à partida aqui de motores? Eu peguei aqui um exemplo, então o M1, né, eu estou buscando lá da demanda, qual que é a potência aparente dele, né, 30 CV. O M2 aqui é um de 7,5 CV. Relação entre corrente de partida e nominal, né, foi consultado na tabela aqui, por exemplo, né. Então eu tenho ali 30 e 7,5. Então, 7,5 ele possui uma relação de 7 entre partida e nominal, tá? E o de 30 CV aqui uma relação de 6,8 entre a corrente de partida e a corrente nominal. Ótimo, tá. Daí aqui o que eu tenho que fazer, pessoal, né? Até quando eu mencionei antes aqui, eu acho que eu não enfatizei, eu tenho que deixar tudo em PU, né? Então, da mesma forma que a gente calculou o curto-circuito ali, a gente calculou primeiro em PU, né? Aqui os valores acumulados, mas depois aqui ele já sai em quiloampere. A mesma coisa, que situação a gente vai ver para a questão aqui na partida dos motores, tá? Então, primeira coisa, ó, passar essa corrente aqui, então, de partida para PU, tá? Como é que foi feito esse cálculo aqui, pessoal? Ó, esse aqui é um valor de corrente de partida em relação ao nominal. Só que o que acontece? Vocês já determinaram, né, a corrente nominal do condutor que alimenta M1, tá? Aonde ela está, tá? Ó, eu volto aqui para minha tabela, ó, eu tenho aqui, né, ó, QGF para o CCM1. Então aqui a corrente, ó, é, desculpa, é do motor, né? CCM2 para M1, né? CCM2 para M1, qual que é a corrente aqui? 46,37 amperes, tá? Então é isso que ele está pegando aqui, ó, né? Ele está pegando, ó, M17 vezes o F15, tá? Se vocês olharem aqui, né? Exatamente, ó, 15, né? F é a corrente nominal ali do circuito, tá? Então, é
esse valor aqui, IP vezes esse valor, né? Então, essa relação vezes o valor nominal vai me dar a corrente de partida do motor. Só que aqui, para simplificar, em vez de fazer dois cálculos, né? Até que eu posso ver o valor, ó. Vou pegar aqui para ver qual que é o valor da corrente de partida desse motor. Esse motor de 30 CV tem uma corrente de partida, ó, de 315 amperes, tá? Só que o que acontece? Aqui eu já estou passando daí para a PU, né? Eu estou pegando aqui a corrente de partida e já dividindo pelo valor base, né? Qual que é o valor base aqui, pessoal? Vocês já calcularam antes, ó. O valor base aqui é o valor que eu tenho de corrente base no lado de 380 volts. Como esse valor aqui está em quiloampere, para o cálculo ficar adequado, eu tenho que multiplicar aqui embaixo por quê? Por 1000, né? Para passar esse de quiloampere para ampere. Beleza. Achei a corrente de partida do motor em PU. Agora, o que, que eu faço aqui, pessoal? Conforme o equacionamento lá, ó, a impedância acumulada, o que eu tenho de impedância acumulada até o CCM2? Se vocês fizeram previamente ali o cálculo do curto-circuito, ela já vai estar aqui, ó, né? Aqui eu tenho a impedância acumulada até o CCM2, tá? Então, como é que eu faço daí o cálculo da queda de tensão? Ó, é a corrente de partida em PU vezes a impedância acumulada até o quadro em PU. Isso daqui vai ser, né, para a partida direta, tá? Como é que vai ficar daí para chave estrela triângulo, chave compensadora com TAP 08 e com um TAP em 0,65, tá? Estrela triângulo é a queda de tensão dividido por 3. A, uh, a, a chave compensadora com o TAP em 0,8 é a queda de tensão vezes o TAP ao quadrado, 0,8 ao quadrado. E a chave compensadora com o TAP em 0,65 é a queda de tensão da direta vezes 0,65 ao quadrado, tá? Por que aqui eu coloquei tudo em verdinho, tá? Lembrando que para o motor de baixo, né? Depois é só vocês darem um copiar e colar aqui para baixo, né? Só, né? Corrigindo, né? Puxando aqui, né? O valor da tabela correspondente a esse CV, né? E óbvio, lá vocês vão ter que apontar, né? Certo, né? Para corrente, a corrente nesse motor M2 aqui, né? A célula correta aqui, até a gente olhar. Aqui eu tenho onde, né? Eu tenho 13,14 amperes aqui, né? É esse valor que vai entrar aqui na conta da corrente de partida em PU. Beleza? Os cálculos aqui para o lado são todos iguais, né? A mesma ideia. Então, o que acontece aqui, pessoal? Uma abordagem que até a gente usou de forma simplificada, né, lá no dimensionamento dos condutores, né, é que a gente ia limitar a queda de tensão nos cabos aqui, ó, por exemplo, ó, no cabo do transformador para o QGF, do QGF até o CCM e do CCM até o motor, a gente ia limitar no critério de queda de tensão a 2% em cada um desses três trechos. Por quê? O limite da norma é 7, né? Então, se eu limito cada trecho em 2, vai ser no máximo igual a 6, tá? Beleza. Então, o que acontece? Ó, eu estou gerando uma queda de tensão até esse CCM aqui. Qual que é o problema de gerar essa queda de tensão no CCM? Como eu tenho outras cargas aqui, elas podem ser de operação, né, em função dessa partida, né? Então, eu tenho que ver se com a partida, essa queda de tensão aqui ela não fica abaixo, né, 10% menor, né, do que a corrente nominal, tá? Então, o que acontece? Só o motor ali, por exemplo, na partida direta, ele gerou uma queda de tensão de 3,87% de tensão, né? Só que o que acontece? Eu tenho mais todas as cargas do sistema conectado, tá? Mas, mesmo para todas as cargas conectadas, que nem foi mencionado há pouco, né, eu limitei eu calculei, né, o condutor de forma que a queda de tensão em cada trecho seja no máximo, né, 2%, tá? Então, o que acontece? Com todas as cargas conectadas, qual que é a queda de tensão máxima que eu tenho no CCM aqui, tá? Seria, ó, um cabo, então, perdi 2%, mais outro cabo aqui, mais 2%. Então, com todas as cargas conectadas, eu tenho aqui 4% de queda de tensão. Quando eu parto aqui um motor,
ele vai me gerar mais uma queda, né. Então, eu considero que o quê? Que a soma desses 2 tem que ser menor que 10, tá. Muito bem, então, se eu usei aquela abordagem de usar 2% para cada trecho, eu vou ter no máximo aqui uma queda de 4%. Então, na partida dos motores, só podem me gerar mais uma queda de 6%, para eu garantir que na partida também essa tensão não caia aqui abaixo de 10, tá ok? Eh, Porém, nesse caso aqui, né, mesmo com a partida direta, o valor ficou abaixo de 6, né, ficou 3,87, 1,13. Então aqui, qualquer condição aqui, né, de chave ou direta te atenderia, então a opção seria para esses 2 aqui, a chave, a partida direta, né, por quê? Porque ela é mais barata, né, então eu vou partir esses motores de forma direta. Se eu pegar depois um motor maior, né, e fazer aqui o cálculo, por exemplo, né, se eu pegar, fizer o cálculo aqui e ele der um valor aqui maior do que 6, daí eu vou ter que utilizar, né, uma alternativa do lado, tá. Então de forma bem simplificada, por exemplo, se aqui tivesse dado 9, né, o estrela triângulo, como ele é dividido por 3, seria 9 por 3 e me daria 3, por cento, que daí estaria adequado, beleza? Então tá, a ideia desse vídeo foi exatamente isso daí, mostrar para vocês um pouco como eu posso determinar as impedâncias, né, no sistema, fazer o cálculo de curto-circuito ali, aonde se calcula o curto-circuito, só enfatizando um pouco, né, esse cálculo de circuito normalmente ele é feito, né, nos quadros, né, onde vão ser instalados depois as proteções, né, então normalmente se analisa nesses quadros ou barras, tá? E também analisamos aqui como escolher uma partida baseado no critério de queda de tensão. Um ponto importante aqui que tem que ser ressaltado, tá, é que aqui só foi usado a análise pela queda de tensão. É, a partir da chave estrela triângulo, bem como a chave compensadora, né, da mesma forma que ela diminui a corrente de partida, ela vai, reduzir o conjugado de partida também do motor, tá. Então, depende muito da carga, deve ser avaliado se o motor vai conseguir partir nessas condições, tá ok? Então tá, na sequência, daí nos próximos vídeos, provavelmente a gente vai entrar na parte de proteção aqui dos elementos.